Galera, quem leu, leu, porque os quadrinhos de super-herói vão acabar. Brincadeiras à parte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo mais específico do que um quadrinho só. A gente vai falar um pouco sobre o mercado editorial de quadrinhos, sobre o grande mundo de quadrinhos de super-heróis, principalmente envolvendo a Marvel e a DC. Os que comandam os quadrinhos. E também a gente vai falar especialmente sobre os criadores dos quadrinhos. Tá rolando uma comoção geral entre os leitores de quadrinhos da Marvel e da DC, principalmente nos Estados Unidos, questionando a qualidade das produções de quadrinhos, questionando até a paixão dos artistas e roteiristas por personagens e franquias. Vem muito aquele papo de estão distorcendo o meu personagem, estão arruinando a história de um personagem. Dito isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e também vai ver um pouco sobre o que grandes nomes da indústria pensam, não só sobre esse lado de criação de quadrinhos bons e ruins, mas também porque tantos criadores grandes não estão mais querendo fazer os quadrinhos de super-herói. Bora lá! As pessoas estão certas nas críticas? Eu não sei, mas eu acho que em certo nível, sim. É muito difícil a gente questionar o amor de um artista que está fazendo o seu trabalho, porque muitos desses artistas cresceram lendo esses super-heróis que eles estão fazendo hoje. Mas é inegável que a qualidade dos quadrinhos não é mais a mesma. Você tem alguns quadrinhos que existem sem pé nem cabeça, e que também expõem principalmente o quanto alguns editoriais estão fazendo um trabalho ruim de conduzir a história dos personagens. E como maior exemplo eu posso citar aqui o editorial responsável pela revista Amazing Spider-Man, ou Espetacular Homem-Aranha aqui no Brasil, que é a principal revista do Homem-Aranha e que é simplesmente odiada e detestada pela maioria dos fãs mais clássicos do personagem, porque é aquela coisa da Marvel, tem um vídeo no canal sobre isso, que é aquela coisa da Marvel não querer deixar o Homem-Aranha crescer, se desenvolver, casar, ter família, etc. Essa revista vem sendo duramente criticada e questionada ao longo dos anos. Mas isso também é refletido pelo movimento dos grandes criadores saindo fora da Marvel e da DC. Grandes roteiristas, desenhistas, têm muitas ideias novas e muitas energias para produzir coisa nova, ar fresco. Mas às vezes não vale a pena, não vale a pena produzir e gastar essas ideias grandes com as grandes editoras, porque o trabalho criado por eles vai virar propriedade das grandes corporações. Então qual é a saída disso? O que tem acontecido é que você tem grandes artistas que vão fazer as suas ideias na Image Comics, na AWA e até na Dark Horse. Isso seguindo muito aquele movimento que começou com Jim Lee, Todd McFarlane e toda essa galera que fundou a Image Comics, querendo ter dinheiro e direito dos seus personagens, que é nada mais do que o justo. Nomes como Mike Deodato Jr., Jeff Lemire, Mark Russell e agora Tom King, Bill Seville e Matt Lopes, que vão lançar juntos uma nova propriedade intelectual em 2024 chamada Ellen of Winehor, estão nessa lista aí desses criadores que estão indo para essas outras editoras. Não definitivamente. Às vezes continuam produzindo trabalhos para Marvel e DC, mas alguns nem isso mais produzem e vão só para o lado autoral. A intenção dos criadores é clara: levar as suas grandes ideias para fora da DC e da Marvel. Isso já está aí. Porque economicamente, para eles vale mais a pena ir para outra editora ou uma publisher e ter o controle total da sua criação. Para os desenhistas, arte finalistas, coloristas, às vezes vale mais a pena financeiramente vender commissions, vender algumas artes e outras coisas para as pessoas do que fazer páginas para uma revista mensal de heróis. Eles ganham mais fazendo uma commission do que uma revista mensal, do que uma página, por exemplo, de uma revista que vai ser lançada mensalmente. Mas ao mesmo tempo, pessoas de grupos distintos não só tem essa coisa dos criadores, mas pessoas questionam o que os roteiristas estão criando, dizendo que é lacração, que é falta de patriotismo com os Estados Unidos, ou que roteiristas usam personagens apenas para expor as suas frustrações. Eu acho isso um papo de maluco, porque todo mundo que tem um pouco de neurônio na cabeça sabe que quando uma história é escrita por alguém, desenhada ou de qualquer forma,
é impossível não colocar as suas percepções de mundo e de vivência nessa história. Tá, existe uma solução para isso? Qual é a solução para essa crise? Ou o que os quadrinistas pensam da crise e das críticas do público aos artistas? Bom, o Mark Waid, autor fantástico, roteirista fantástico, que hoje em dia está fazendo a bem-sucedida Batman e Superman Melhores do Mundo, comentou um pouco sobre isso. E o que ele disse foi: sim, a grande indústria de quadrinhos de super-heróis está passando por momentos difíceis ultimamente. Poucas pessoas dizem o contrário, e meu coração está com os lojistas em dificuldades. É preciso tomar medidas e até mesmo os falastrões da direita alternativa apresentam alguns pontos positivos. Mas quando faça quadrinhos melhores, torna-se fazer mais quadrinhos que sejam do meu gosto pessoal, essa é uma solução que eu não posso apoiar. Quadrinhos mal produzidos, com certeza, não estão ajudando. E há muitos por aí. Não tem como fingir que quadrinhos ruins de super-heróis também não é um fenômeno novo. Como alguém que os lê há quase 60 anos, posso prometer que muitos dos quadrinhos que você lembra com carinho nostálgico, porque gostava deles quando era estudante do ensino médio, eram tão ruins em comparação com os verdadeiros clássicos daquela época. Só porque você e seus amigos não gostam de algo, não significa que seja automaticamente e empiricamente ruim. Isso aí é o que o Mark Waid tem para falar, principalmente sobre essas críticas, né? Que os criadores só fazem quadrinhos ruins e tudo mais, e blá 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 blá. Só tem roteirista ruim e etc. O Mark Millar, ele aborda um outro lado disso, porque ele reconhece também, assim como o Mark Waid, os criadores grandes, eles sabem que a qualidade não é a mesma. E o Mark Millar, ele aborda não só o aspecto financeiro da coisa, mas ele também diz que sem quadrinhos de super-heróis, pessoas novas não chegam na mídia quadrinhos. E sem novas pessoas, a indústria quebra e nem os quadrinhos autorais vão sobreviver. E para quem não sabe, se tem alguém que sabe ganhar dinheiro, é o Mark Millar. Ele era um quadrinista aí, trabalhava para Marvel, fez a Guerra Civil nos quadrinhos e começou a criar os seus próprios personagens no seu universo chamado Millar World, vendeu o Millar World para Netflix e agora tá ganhando uma grana ferrada adaptando esses personagens para séries e filmes para Netflix. Então vamos lá, é o que o Mark Millar disse sobre todo esse problema. Não tenho nenhuma pele neste jogo, pois trabalhei em outro lugar por muito tempo, mas tenho muitos amigos na Marvel e DC e odeio vê-los lutando assim. Ofereço este conselho de boa fé, em uma tentativa de ajudar a turbinar tanto os negócios freelance quanto as próprias corporações. É grosseiro falar de dinheiro, mas também é chocante que as pessoas que escrevem e desenham os principais quadrinhos estejam ganhando uma fração do que eu e meus colegas ganhamos com esses títulos 15 anos atrás. Eu ganhei $1.000 por páginas, mais royalties, mas tenho notícias de que caras que ganham $90 por página, e isso é criminoso. Eles não têm dinheiro no momento para aumentar as taxas de suas páginas, mas lhes custaria literalmente zero se revolucionassem seus acordos de royalties. Isso ele está falando da Marvel e da DC. Por exemplo, neste momento, ambas as empresas normalmente pagam cerca de 2% de royalties sobre todas as vendas, em termos gerais de 50 mil cópias vendidas. Minha sugestão é que se uma das empresas trocar esses 2% de royalties por uma divisão de 50-50 com equipe criativa em todas as vendas acima de, digamos, 60 mil cópias, ela enviará um raio de eletricidade pela indústria e atrairá os freelancers mais comerciais no negócio novamente. Um criador pode ganhar um dinheiro decente até mesmo com um livro de propriedade autoral, que vende modestamente, mas seria absolutamente ofuscado por uma divisão 50-50 em uma revista como X-Men e Homem-Aranha, com vendas que seriam levados à estratosfera. Eles poderiam ganhar literalmente milhões por ano, novamente, tanto para a empresa quanto para o talento. E é isso, eu concordo com o Millar. Para crescer em vendas de um jeito absurdo e crescer o lucro, o jeito é deixar
mais atrativo para os grandes criadores fazerem quadrinhos de super-herói. Isso vai aumentar as vendas de um jeito que para a empresa vai continuar sendo rentável e eles vão ganhar dinheiro por isso, porque vai vender mais, vai ter mais gente comprando, o mercado vai rodar, o mercado vai oxigenar, vai ter mais gente nova. E, gente, tem que aproveitar. A gente tá em alta com super-heróis, agora um pouco de crise por causa da Marvel, principalmente, no MCU, que o pessoal critica muito, mas o interesse por super-heróis no cinema existe. Traz essa galera para essa mídia quadrinho, renova o público, não renova necessariamente e manda o resto embora, mas tenha opções para todos os públicos e paga direito o criador para que ele faça parte dessa renovação. Pode realmente ser uma solução, essa do Mark Millar, que vai contribuir para o mercado voltar a ter histórias fantásticas, atrair fãs antigos e novos para uma nova era dos quadrinhos. Gente, o fato é um só. Se não houver mudança nessa indústria de quadrinhos, se não houver uma movimentação, principalmente da Marvel e da DC, os quadrinhos de heróis e os quadrinhos americanos vão ser cada vez mais afogados pela grande rajada de mangá e quadrinho japonês que está crescendo brutalmente no mundo, principalmente com as suas adaptações para animes que cativam cada vez mais pessoas a querer vir e ler um mangá e ler alguma coisa assim. O que nos resta é torcer para uma resolução que funcione para as empresas, mas principalmente para os criadores, para que a gente possa continuar lendo boas histórias. Então, gente, é isso. Essa é a minha opinião sobre o assunto, essa é a opinião de alguns criadores e solução do Mark Millar para esse problema. Deixa o like no vídeo, comenta o que você acha sobre essa crise na indústria. Você acha que os quadrinhos estão ficando ruins? Você acha que os quadrinhos ainda estão bons, mas a maioria está saindo coisa ruim? Me diz aí o que você acha. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Esse é um debate polêmico, muito grande, que muita gente não concorda em pontos aqui, mas eu quero que você compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam comentar e a gente criar um diálogo aqui dentro. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, e a gente se vê no próximo vídeo.